A paz do Cristo ressuscitado esteja convosco e com toda a sua família, meus irmãos e irmãs. Quinta-feira da oitava da Páscoa. Nos reunimos hoje para ouvir a palavra de Deus e celebrarmos o Cristo ressuscitado, a ressurreição que é razão de vida e de esperança para todos nós. Hoje, nesta quinta-feira, damos continuidade ao texto que foi lido no dia de ontem, na quarta-feira da oitava da Páscoa. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos de 11 a 26, o paralítico que Pedro e João curaram na porta formosa do templo, agora seguem Pedro e João. E alguns judeus também que veem aquele homem que sempre estava ali andando, ficam se questionando o que aconteceu. E Pedro então irá dirigir um discurso no pórtico de Salomão, que fica no lado oriental do templo. Vai dirigir um discurso aos israelitas, aos judeus. E ele começa explicando: vocês estão achando que a cura deste homem foi por graça e por poder nosso, por piedade nossa? Vocês acham que esse homem está andando porque nós fizemos algo? E ele continua: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus. Vós os entregastes e o rejeitastes diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. Vós rejeitastes o santo e o justo e pedistes a libertação de um assassino. Ou seja, Pedro já vai, a partir do versículo 13, remontar à primeira tradição judaica. Se naquele tempo os judeus se voltavam muito à lei mosaica, ao projeto de Moisés, Jesus vai voltar lá a missão e o chamado feito a Abraão, o nosso pai na fé. E vai dizer: o Deus que sustenta o Cristo é este Deus de Abraão. Esse Deus que fez o início da promessa deste povo. É neste Deus que está alicerçada a nossa fé. E essa fé nos vem por quem? Pelo servo de Deus. E aí nós podemos voltar lá nas homilias da segunda, terça e quarta-feira santa. O servo de Deus é aquele que se volta ao seu Senhor. É aquele que ouve o chamado e cumpre esse chamado com decisão e autoridade. Este é o servo de Deus. Esse é Jesus, o Cristo e Senhor. E Pedro se apoia nele, foi esse Jesus. É ele quem faz a obra. E continua o versículo 15. Vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e disso nós somos testemunhas. Ou seja, Pedro vai mostrar a eles: vocês nem sequer compreenderam o que Jesus disse e fez. Vocês nem sequer ouviram o que ele disse e vocês o mataram. Mas independente disso, Deus o ressuscitou e o deu a vida. Deus trouxe a vida a este que é o Cristo. Deus concedeu-lhe a vida. E é neste Cristo que nós apoiamos. E aí vem o centro do texto, o centro do discurso, que está no versículo 16. Graças à fé no nome de Jesus, este nome acaba de fortalecer este homem que vedes e reconheceis. A fé que vem por meio de Jesus lhe deu perfeita saúde na presença de todos vós. Ou seja, às vezes nós podemos achar que a graça nos vem por esse pregador, por esse rezador, por aquela pessoa ou por essa pessoa. A graça vem nesta igreja, naquela igreja ou daquela igreja. E nós nos esquecemos que a graça nos vem do Senhor. É o Senhor que nos concede a sua graça e a graça da vida verdadeira.
A graça não nos vem pela oração deste ou daquele outro. A graça não nos vem porque este é mais forte do que aquele. A graça nos vem pela fé no nome do Senhor Jesus. Pela confiança neste Senhor, que é o nosso Deus e o nosso Rei, vivo e vencedor. E Pedro vai se apoiar aí e vai dizer aos judeus: é preciso que vocês saiam desta ignorância, que vocês saiam deste não conhecimento, desse fechamento, desse não perceber a presença do Filho de Deus. É preciso que vocês se desliguem desta ignorância que os fez condenar à morte o Filho de Deus, convertam-se e sejam perdoados os seus pecados, porque aí sim vocês vão achar repouso em Deus, quando esse Cristo voltar para julgar os vivos e os mortos. Os judeus acreditavam, meus irmãos e irmãs, que o Messias, quando viesse, ele estabeleceria o seu reino de forma imediata e colocaria o povo de Israel como o grande povo que dominaria todas as coisas. Como Jesus poderia ser um Messias que veio, fez sinais, morreu de uma forma humilhante, ressuscitou e não estabeleceu esse reino? Então Pedro vai dizer, ele não estabeleceu esse reino porque ele deseja que essa palavra seja anunciada a todos, seja proposta a todos, para que todos conheçam essa verdade. Deus não deseja só um povo, o povo judeu. Deus deseja todos os povos. Mas isso vai começar a partir daqui. É a partir de Israel que se começa essa promessa. Ouçamos o versículo 25. Vós sois filhos dos profetas e da aliança, que Deus fez com os vossos pais quando disse a Abraão: através da tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. O que Pedro está dizendo? Esta promessa se cumpriu. Todas as famílias da terra serão abençoadas, porque o Cristo que ressuscitou, ele é o grande sinal de Deus que confirma, que realiza, que concretiza o projeto de Deus no nosso meio. Mas agora é preciso que a gente coloque em prática. É preciso que essa palavra se expanda. É preciso que essa palavra chegue a todos os povos, para que o reino de Deus se concretize, para que o reino de Deus chegue a todos nós. Por isso o salmista vai dizer, Salmo 8, ó Senhor nosso Deus, como é grande o vosso nome por todo o universo. O nome de Deus não deve ser grande somente neste grupo ou naquele, mas o nome de Deus, o projeto de Deus, a boa nova do Evangelho é para todos. Esse Evangelho deve chegar ao coração de todos e deve nos transformar para que possamos levar essa boa nova a todos. Chegamos no Evangelho de hoje, Lucas 24, 35, 48. Continuação do texto dos discípulos de Emaús. Os discípulos de Emaús voltam e, ao chegarem, encontram os 12 e os outros reunidos. Os discípulos todos de Jesus reunidos ali naquela noite. Mesmo que era tarde, eles voltam correndo e narram tudo o que aconteceu. O Senhor caminhou com eles. Nos lembremos, eles saíram de Jerusalém narrando toda a tristeza e a amargura. Eles voltam e narram toda a esperança e toda a alegria de terem realmente visto o Senhor e ele ressuscitou. Só que ainda falta a estes discípulos, ainda falta a eles um pouco de confiança e de esperança nesse Senhor. Tanto que enquanto os discípulos de Emaús falam, a comunidade fala que também Jesus apareceu a Pedro, o próprio Cristo aparece no meio deles e diz: a paz esteja convosco. Quando Jesus diz a paz esteja convosco, ouçam a resposta dos discípulos
No versículo 37, eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas não acabaram de testemunhar que os 2 discípulos de Emaús viram e caminharam com o Senhor, depois ele partiu o pão. Não testemunharam que Jesus apareceu a Pedro? Por que estão com medo? Por que acham que é um fantasma? Jesus continua no 38. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados? E por que tendes dúvida no coração? Vede minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede, um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. A resposta de Jesus, meus irmãos e irmãs, é fundamental para o primeiro passo da fé. Qual é o primeiro passo? Contemplar o ressuscitado. O ressuscitado não é um fantasma, não é um morto que aparece sem poder falar, nada disso. Não é uma alma penada, não é um espírito que vaga por aí. O ressuscitado é o Senhor, vivo, num corpo glorioso, mas vivo, presente, que come, que pode ser tocado, que aparece, que tem a vontade de ir e vir. O ressuscitado, ele é livre. É preciso que os discípulos contemplem esse ressuscitado. Mas é interessante, mesmo contemplando Jesus face a face, não creem. Não conseguem dar este passo de fé. Não conseguem ver o Senhor e dizer realmente é o Senhor. O que lhes falta? Lhes falta a palavra. E Jesus continua no versículos de 44 a 48, explicando o que aconteceu com ele. Ou seja, Jesus diz aos discípulos, explica nas Escrituras, na palavra, na profecia, o que deveria acontecer com ele. Esclarece a esses discípulos. Assim está escrito, diz o versículo 46, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos no terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Então se cumpre a catequese. Ou seja, a palavra é anunciada, a verdade, o ensinamento, e o mistério é vivenciado. Hoje, nós não podemos ver Jesus e tocar nele de uma forma física. Por isso, o mistério está aí. Quando nos colocamos diante do Senhor Eucarístico, ali está presente o corpo de Cristo. É mistério de fé, não é simplesmente um modelinho ou uma coisa que finge. É o Cristo. Este é o mistério. E como nós cremos nesse mistério? Porque nós temos a palavra que nos ensina. Esses 2 pilares alicerçam a nossa fé. É preciso que nós tenhamos o entendimento da palavra, é preciso que nós ouçamos a tradição, é preciso que a gente aprenda com aqueles que receberam a missão de ensinar. Mas é preciso também que a gente se ponha a contemplar o Senhor, a meditar a sua presença e a sua graça. É preciso que a gente abra os olhos para ver os sinais, para ver a presença desse Deus no nosso meio. O que os discípulos serão testemunha? Os discípulos serão testemunha dessa ressurreição, que é a salvação para todos os povos. Isso que Pedro já anuncia na primeira leitura. Essa salvação que vem para todos, e ela começa por uma decisão clara. A decisão de converter de uma proposta passada, onde um Israel que iria dominar o mundo todo, para uma proposta nova. A proposta de uma palavra de Deus que vai ao encontro de todos. E de um Deus que não decide, não quer dominar pela força. Ele quer dominar pelo amor, ele quer dominar pela sua presença, pela sua graça, pela força do Espírito que nos movimenta
e nos conduz cada vez mais à vida. Fiquem em paz, que Deus os abençoe e os guarde. Feliz Páscoa. Por isso